no último sábado, o Corpo de Bombeiros aí resgatou uma mulher que caiu no fosso de um elevador. Aconteceu num prédio na Asa Sul. A Jéssica Nascimento tá comigo para falar desse caso. Jéssica, boa tarde. A mulher se feriu, Jéssica, conta pra gente aí, é possível saber, inclusive o estado de saúde dela, é com você. Pois é, Fred, a gente volta a falar sobre esse assunto. Quem ligou agora no nosso balanço geral, a gente relembra que tudo isso aconteceu em véspera de Natal, dia 24 de dezembro, de manhã, aqui nesse prédio que fica na 107 Sul, no bloco I. Uma cuidadora de idosos, viu, Fred, identificada aí como Vanderleia Nogueira, ela tem 44 anos de idade. Ela estava em esquema de plantão na casa de um paciente que fica no primeiro andar. Então, ela passou aí 24 horas trabalhando, cuidando desse paciente. Provavelmente, claro, não dormiu. Então, ela foi se deslocar de um prédio para outro. Então, para isso, Fred, ela precisou acionar o elevador. Quando ela apertou, Fred, e ela abriu o elevador, nesse prédio é aquele elevador que você realmente puxa para abrir, né? Aquela porta mais pesada. Ela não percebeu, Fred, que o elevador não estava estacionado, tinha só o fosso. Então, assim que ela puxa essa porta, ela dá um passo para entrar no elevador, ela cai numa altura de 3 metros, Fred. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A gente conversou com o porteiro que fez esse resgate, que acionou, ele estava ouvindo muitos gritos de socorro, de dor. Então, quando ele correu para ver o que era, ele percebeu já essa mulher bastante ferida. Ele disse que ela reclamava bastante, Fred, de dores na coluna, na perna, nos pés. Então, ela foi socorrida e encaminhada para o hospital de base, onde passou por 2 procedimentos, uma cirurgia na coluna e no pé também, Fred. Ela está entubada em estado gravíssimo. A gente mostra para vocês exatamente o elevador onde aconteceu essa queda. Vocês vão perceber que ali ao fundo tem uma faixa de segurança ali da cor amarela, realmente, Fred, impedindo que os outros moradores, os visitantes, utilizem esse elevador, porque os responsáveis por aqui estão esperando a chegada da perícia, a perícia da Polícia Civil, que até o momento não chegou. E o porteiro informou pra gente que o síndico também ainda não chegou, não está aqui no prédio. Ele aguarda também a chegada da perícia para que venha até o prédio conversar com os policiais e explicar como tudo aconteceu. E a gente, Fred, na nossa entrada ao vivo anteriormente, a gente tinha levantado essa hipótese: será que esse elevador estava em obras? Porque a gente percebeu que esse prédio está sendo reformado. Tem vários tapumes aqui em volta, telas de proteção. A todo momento passam trabalhadores, pedreiros com sacos aí de areia, de cimento, mas o porteiro disse que não, que esse elevador estava em perfeito funcionamento, que eles fazem essa vistoria quase que semanalmente. Então, naquele momento, em véspera de Natal, o elevador não estava parado, não estava estragado, e ele explicou realmente que toda vez que o elevador desce, que ele estaciona, é liberado então a porta. Quando ele não chega, que não fica estacionada, essa porta ela não abre, Fred. E no caso dessa senhora de 44 anos, mesmo com o elevador não estacionado, a porta se abriu e aí quando se abriu, ela puxou, entrou e quando percebeu, já caiu nessa altura de 3 metros, Fred. Ela está em estado gravíssimo, os familiares estão muito preocupados, claro, com o estado de saúde dela, e ainda tem um problema a mais, a falta de UTI no hospital de base. Por quê? Ela passou por essa cirurgia de 10 horas, esse procedimento terminou ontem, Fred, em pleno Natal, e ela está em uma ala pós-cirúrgica, está entubada. Ela precisa dessa UTI para que a recuperação dela seja o mais rápido possível, para que ela tenha todo o atendimento necessário. E ainda os familiares não conseguiram essa UTI. Os familiares também estão conversando conosco, que estão reunindo em documentações, porque eles vão entrar em contato com o responsável pelo prédio, pedindo aí que o prédio arque com os custos necessários para os cuidados nesse tratamento que ela vai precisar fazer agora e, claro, nos próximos dias. E a gente mostra aí para vocês, Fred, essa área toda aqui isolada, lembrando que isso aconteceu na 107 Sul, Fred. Cara, pois é. Eu, ainda há pouco, recebi um vídeo da filha dessa senhora que se acidentou nesse fosso. Ela que caiu do primeiro andar até o térreo, 3 metros de altura, como a Jéssica falou. Ela diz o seguinte: minha mãe operou 4 vértebras.
Além dessas 4 vértebras, minha mãe quebrou o pé também. Quebrou o pé também. Cirurgia acabou às 4 horas da manhã de ontem, como a Jéssica falou. Depois dessas 4 horas da manhã, tentaram UTI para ela e até agora nada. E até agora nada de UTI lá no Hospital de Base de Brasília. A gente queria, inclusive, uma informação se não tem aí algum outro hospital aqui do Distrito Federal, um lugar que possa receber essa senhora que está entubada. Essa senhora que está entubada, ela já havia trabalhado 24 horas. Estava saindo do plantão dela quando esse acidente ocorreu. E tem muita gente que pode ser responsabilizada nisso aí. A polícia com certeza vai ouvir o síndico do prédio. A polícia com certeza aí vai ouvir a pessoa responsável por esses elevadores. Responsável por esses elevadores. Segundo o porteiro desse prédio aí, que ronda o prédio sempre, falou, ó, o elevador que a gente sabe estava funcionando normalmente. Não tem obra no elevador. Não tem obra no elevador. Inclusive, é uma lei aqui no Distrito Federal. Todo elevador tem que ter uma placa avisando, ó, tome cuidado, dê uma olhada se o elevador está aqui antes de entrar. Antes de entrar. Mas, cara, na boa, eu não vejo essa placa. Eu não vejo essas placas. Estão lá as placas, muitas vezes estão lá as placas. Eu não vejo essa placa. Uma senhora, de repente, cansada, 24 horas de serviço, 24 horas trabalhando, só puxou aí e foi entrar no elevador. Ou, de repente, mexendo no celular, porque eu já fiz isso. Tô mexendo no celular, segundo informação que eu tenho, essa porta aí tinha que abrir. Mas outras portas que abrem dessa forma. A gente tá mexendo no celular aqui e entra sem nem ver, nem prestar atenção se tá ou não tá. Isso aí é perigosíssimo. Essa senhora corre risco de vida, essa senhora corre o risco de ficar tetraplégica, inclusive. E se ela estava trabalhando, é porque ela tem necessidade. E se ela ficar tetraplégica, e agora? E agora? Jéssica, obrigado pelas informações. Se o síndico aparecer aí, alguém quiser falar com a gente, pode chamar, tá certo?